Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante, aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós, ao vivo, não é? Programa Opinião, sempre ao vivo. Hoje é terça-feira, 15 de abril de 2025. O programa Opinião está aqui ao vivo com você. Satisfação em ter você em nossa companhia de novo, não é? Sempre, sempre. Aqui a gente está com uma boa entrevista. Hoje, por exemplo, está aqui a postos conosco, mais uma vez, não é? Doutora Mara, que na verdade é vereadora por Cuiabá, já esteve com a gente aqui, e aí veio aqui, eu convidei assim, meio que a queima-roupa, e ela, na hora, topou, porque ela sabe a importância de se comunicar com o telespectador, que na ponta é o eleitor, não é? E que a quem ela serve, né? Foi eleita para servir a todos, não só àqueles que votaram nela, aos cuiabanos, não é? Então, fique bem atento que a nossa caríssima doutora Mara, vereadora, está aqui com a gente, tem muita coisa boa para falar, inclusive tem um projeto dela que acabou de ser aprovado pela Câmara, e tem também, enfim, as demais ações propositoras, a performance parlamentar da doutora Mara, vereadora por Cuiabá. E a gente, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião. Ok? Professor Lourenberg Alves, meu indispensável amigo. Como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre. Aqui, canal 22, também no www.gazetadigital.com.br. Perguntaram para mim outro dia, Paulo, e o Facebook vai voltar a transmitir? Vai sim. A gente só está ajustando tecnicamente lá, tem algum, depois aquela live vai me atualizar sobre isso, mas tem um trabalho sendo feito aí para ajustes de transmissão via Facebook. Logo, logo a gente vai retomar a transmissão também pelo Face, ok? Vereadora, muito bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, não é? Mais uma vez, bom tê-la aqui, seu já conhecido bonezinho aí, que aliás a tornou conhecida na época da campanha, aquele bonezinho lá eu conheço, doutora Mara, e ele fez a diferença, inclusive, no processo eleitoral, logrando êxito a então candidata a vereadora doutora Mara. O primeiro assunto, a senhora teve agora há pouco, acabou de passar pelo plenário da Câmara com êxito, foi um projeto de lei de sua autoria que diz respeito às crianças nas ruas, não é? Aí eu estou falando de flanelinhas, desses pedintes, essas crianças que poderiam estar na escola e ficavam, né, nas ruas. Queria que você falasse um pouco a respeito, não é? Ainda falta ser sancionada, o projeto ainda falta ser sancionado pelo prefeito Abílio, mas a parte mais importante aconteceu, que foi passar pelo crivo dos seus colegas no parlamento. Fala para a gente sobre esse projeto. Lourenberg lembrava agora há pouco aqui que ainda falta alguns trâmites burocráticos de ordem administrativa ali para que ele possa ser então dado como aprovado e mandado para a sanção do... Não é isso que eu falei? Do prefeito. Ainda falta isso. A doutora Mara estava dizendo há pouco que ele passou pelo plenário, né? Ainda falta desburocratizar algumas questões. Eu queria que você falasse a respeito disso. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite. Eu quem sempre agradece essa oportunidade de estar com vocês e boa noite a todos que nos assistem. Então, essa lei para mim, ela vem assim como
não uma meta como vereadora, né? Ela surgiu como uma cidadã que passava por vários pontos da nossa capital e eu via aquelas crianças, aproximadamente 7 anos, eu passava sempre nas mesmas coisas, né? Com o advento dos venezuelanos, isso aumentou na nossa capital e podemos dizer que 90% das famílias que ficam de forma pedintes, né, são de venezuelanos. E diferente dos haitianos, né, que tem uma outra cultura. E aí eu me indignava com aquilo. E eu disse, um dia, se Deus me der uma oportunidade, a gente vai fazer alguma coisa para evitar essa exposição das crianças com o intuito de angariar recursos financeiros. Nós sabemos que nós temos uma lei federal muito forte, que é o ECA. Sabemos que nós temos artigos da Constituição que proíbe essa situação também, só que uma lei municipal vindo a somar junto com essas leis federais, ela foi muito bem-vinda. E graças a Deus, antes mesmo de sancionar, essa lei já está tendo efeito, porque eu tenho passado por locais, aí 4 pontos principais onde ficavam as crianças, né? E aí já não temos mais nem as crianças e nem os pais dessas crianças. E a gente ainda continua com a situação dos indígenas, né? Os indígenas é mais complicado, é uma questão cultural. Mas em relação às crianças que não tinham nenhuma etnia, graças a Deus, os pontos mais críticos já não estão. Deixa eu só, então, fazer se for o caso, correção ao que eu disse. Estamos falando, então, de imigrantes, de pessoas, de famílias que vieram de outras localidades, não necessariamente os flanelinhas que eu falei, não é? Sim. Que eu já vi e tem, né? Flanelinhas ali em plena luz do dia, ou vendendo água, ou limpando o vidro de carro, essas coisas todas. Então, o seu projeto diz respeito a venezuelanos, haitianos, não estrangeiros. Necessariamente, porque nós sabemos que quando um estrangeiro ele adentra no território brasileiro, segundo a lei do imigrante e também a própria Constituição, ele se torna brasileiro, o brasileiro é. Então, essa lei ela vale para todas as crianças, assim como o ECA e assim como os artigos da Constituição. Essa forma que eu me direciono aos estrangeiros é porque os brasileiros já estavam também utilizando desta prática. E muitas vezes até empréstimo de crianças venezuelanas para essa prática de pedirem sinais. Meu Deus do céu. E também a prostituição infantil, já tinha casos de denúncias, né, que usando crianças para vender balinhas à noite, que dá mais resultado, né, sensibiliza mais. Então, a gente pensou principalmente nessa forma de estar aí evitando essa exploração infantil, evitando os perigos do trânsito, né? Mas, de uma forma geral, cabe para todas as pessoas que estão, todas as crianças que estão dentro do nosso território e também para brasileiras. Doutora, antes de passar para o Lorenberg aqui, eu só quero deixar claro o seguinte, que a senhora, que é a legítima da propositura, legítima autora da propositura, dissesse da tramitação. O projeto, então, foi aprovado em plenário. Em plenário. Uma ou duas, são 2 votações que tem já que ser. Foram as 2. Já. 2 votações. Foi aprovado pelas 2 votações, nas 2 votações. Isso. Ele não foi unânime, né? Mas a gente passou bem, graças a Deus. Passou bem. Então, Sim. existe, enfim, uma tramitação ainda de forma, que nem eu falei, burocrática, Sim. internamente ali, que internamente. É questão só de ajuste. Questão de ajuste, né? Já passou pelas comissões e agora é só o trâmite final mesmo de estar aí indo para a prefeitura, indo para o executivo. Sanção do prefeito. Isso. Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-la aqui. Mais uma vez, no nosso bate-papo, todos nós ganhamos. E o amigo telespectador ganha muito com a presença da senhora. Vereadora, a senhora, de acordo com meus dados, a senhora pertence a 3 comissões como membro efetivo. A primeira delas, a Comissão do Meio Ambiente e Urbanismo, da qual a senhora preside essa comissão. Sim. A Comissão de Indústria e Comércio, que a senhora é vice-presidente dessa comissão. E Comissão dos Direitos dos Idosos, que é membro.
A minha pergunta é que provavelmente é a mesma pergunta que faria qualquer um dos nossos telespectadores. A senhora pode citar e comentar uma iniciativa ou uma ação de cada uma dessas comissões? Com o maior prazer. É uma satisfação falar desse assunto para mim. Geralmente, todos os vereadores eles possuem 2 comissões, mas eu sou apaixonada na Comissão dos Idosos, entrei como membro, porque eu vejo a importância hoje dessa nova realidade que nós estamos passando no nosso país. Nós já estamos quase 40 milhões de brasileiros que passou dos 60 anos e nós não temos políticas públicas efetivas para esse público. Então, um dos motivos que eu estou nessa comissão é o cuidado que nós temos que ter e pensar em casas, lares para os idosos, casas de apoio para os idosos. Existem muitos filhos que não têm tempo de ficar com seus pais em casa. Então, uma das coisas que você me perguntou, uma das situações, no caso da Comissão dos Idosos, lares para os idosos, tanto diurnos quanto noturno. O filho deixa o pai às 7 da manhã, pega às 20 horas e vice-versa, deixa às 20 horas e pega às 7 da manhã. Porque nós temos um número que é muito grande de idosos que desaparecem quando possuem alguma doença mental, quando vão encontrar, já encontra em estado de decomposição, muitas vezes ou em estado de demência, perambulando pelas ruas de Cuiabá. É uma realidade hoje. E nós temos também aí a necessidade real dessas casas de apoio diurnas e noturnas que veio para ficar. Então, é uma dessas, no caso específico dos idosos. Em relação ao meio ambiente, a necessidade urgente de nós pensarmos aí no reflorestamento das matas ciliares do nosso rio Cuiabá. Já não tem como mais a gente pensar que é um negócio que dá para esperar para depois. Não dá. A gente está vendo aí chuvas que nunca a gente tinha visto antes. A gente veio no período de frio, Cuiabá tendo frio de 3 graus. Então, o meio ambiente ele pede socorro. E, como eu disse, não dá para esperar, tem que ser agora. Cuiabá tem um déficit de 1 milhão de árvores que precisam ser plantadas. Eu fiz um compromisso com Cuiabá de 300 mil. Hoje, eu refiz esse compromisso para 180 mil, porque se a sociedade não abraçar, a gente não vai conseguir plantar essas 300 mil árvores. Mas eu estou nesse intuito de chegar a 180 mil, né? Nós chegarmos a 180 mil, com esforço a gente vai conseguir, porque Cuiabá já está mais verde 1.800 vezes, porque do início do nosso mandato até agora, foram 1.800 mudas plantadas e distribuídas. Isso em relação ao meio ambiente. E em relação à indústria e comércio, eu sou fissurada por carros elétricos. E então nós temos lá um presidente, que ele é o colega partidário, Cássio Coelho, que também comunga da mesma ideia. Então nós temos que incentivar o governo do estado, assim como São Paulo, o estado de Minas Gerais, a estar dando isenção aí para o IPVA de carros elétricos, para que a gente possa diminuir aí a quantidade de gás carbônico lançada no meio ambiente. Essa questão da Comissão do Meio Ambiente que a vereadora mencionou aqui, respondendo ao questionamento do Lorenberg, a doutora Mara trouxe, inclusive, 2 mudas aqui nessa noite. Trouxe uma para o Lorenberg e uma para mim. Trouxe uma de caju e uma de ipê. Elas estão ipê, aqui. Vou dar um oi para o pessoal. Ipê, oi, pessoal. Essa aqui é a Marinha, é o caju. Essa aqui é o ipê amarelo. É amarelo, né? É um ipê amarelo. É porque tem o ipê roxo, o ipê infelizmente, amarelo. O professor... Gente, eu tenho que falar que o professor Lorenberg foi meu professor, viu? Há quase 30 anos atrás. E ele continuou o mesmo. A barba que ficou um pouquinho branca, mas tudo bem. Não, ele está até mais bonito, meu professor, né? Eu não falei que a barba fica deixa ele feio, não. Estou dizendo que a barba era menos branca. Engraçado que o branco no homem traz jovialidade, na mulher nunca traz, né? É um problema. Mas, enfim, esse aqui é um ipê amarelo, esse aqui é um cajueiro, que eu vou te presentear. Você falou que a sua mãe tem lá e você já tem um ipê, né? Minha mãe tem lá. Vou presentear o professor, só que eu vou trazer um ipê de vaso para o professor, então, porque ele mora em apartamento. Eu também moro em apartamento, mas minha mãe mora em casa. Não, mas eu levo esse. Então vai ser um prazer. Mas como é que você vai colocar no seu apartamento? Não, mas dá um jeito. Você sabe que ipê cresce, que é um absurdo, né? Você vai fazer o quê? Vai amarrar para ele sair pela sacada? Dá um jeito.
Dá um jeito. Eu tenho plantas em casa. Olha Não, que é bacana. bonito isso. E fica lindo, viu? Aliás, eu Ele estou fica atrás, lindo, eu estou pesquisando sobre plantas para apartamento, aquelas que não crescem muito, para colocar lá na minha área, na minha varanda. O lá, IP na minha, exótico de jardim na minha é uma sacada. boa opção. Hã? O IP exótico de jardim, IP de jardim. Ele tem no branco e no amarelo. Mas ele cresce muito. Não. Não? Não. Ele cresce até um certo ponto e ele flore. Ele dá uma florada muito bonita. Você tem certeza disso? Sim. Olha só, o IP que você falou. IP de jardim. IP de jardim. Onde que eu vou achar isso? Viveiros. Viveiros tem? Sim. Olha só, uma boa dica aí. E também tem pé de romã, maravilhoso, que dá para você colocar em apartamento. Jabuticaba. Já queria montar, inclusive. Caju anão. Você sabe que eu tenho vontade de montar? Já que estamos tocando no assunto com quem entende, eu queria, Laurenberg, colocar lá na minha sacada, fazer uma farmacinha de plantas, entendeu? Isso aqui é bom para isso, aqui é bom para aquilo. Já tem prontas também. Tem também, né? Tem. Você pega os kitzinhos, aí vem lá, vem carqueja, vem tudo. Bordo, tudo. Boldo, tudo. Nossa, boldo então. Eu poderia ter trazido isso para vocês, né? Eu não bebo também. Geralmente boldo é bom para várias situações. Não, mas pra boldo quem pra bebe, tudo, não, né? sim, mas para quem bebe então, né, entorta umas aí que Lá tem gente que já deu risada ali, ó. Tá vendo? eu tenho o Diego, né, o Diego que é o maridão aqui da gloriosa doutora Mara. Então, dizia eu então que essa questão aí ela trouxe aqui pra gente aqui, né, ou para presentear a gente aqui. E nessa porque vou dar uma ideia aqui antes de ir para o intervalo comercial, vereadora. Por que você não cria o Disque Muda? Você, o seu gabinete. Nós já temos. Aí. Eu nós já temos. Acho que eu não estou inventando a roda aqui e a moça já está lá à frente. Nós temos o delivery, né? Que é delivery. Isso que eu ia pensar aqui. Um delivery de mudas, a pessoa liga e a gente entrega, viu, pessoal? Pode pedir, a Vanessinha está ali, ela anota os pedidos. Qual que é o contato lá? Você tem o telefone? Passa o contato aí. Depois você passa no intervalo, você passa para a gente no intervalo, viu? Assessora vai que aumentar os telefonemas lá, viu? Qual que é o nome dela? Vanessa, né? É isso que nós precisamos, gente, voltar a Cuiabá ser verde. Vou ligar. Aí, você que está em casa, pode pegar o telefone. Vou ligar lá no gabinete da doutora Mara, vereadora doutora Mara. Vou pedir para ela um pé de caju, vou pedir um pé de ipê. Faz a feira. Lembrando que é aqui na nossa capital. E ela é aqui em Cuiabá, obviamente, vereadora de Cuiabá. Isso. E a equipe dela lá vai estar pronta para entregar para você lá. Olha que maravilha que não é isso, né? E aí você vai ajudar, inclusive, a dar um individualmente, tom de nós verde. entregamos até 5 mudas. Aí, 5 mudas para você, mais 5 para sua sogra, e por aí vai, né? É uma coisa importante de dizer que a gente tem um cuidado muito especial, a gente coloca de uma forma que a espécie seja adequada para o local. Nós jamais vamos aí passar para as pessoas uma muda, por exemplo, de ficus, que possui uma raiz estranguladora, que vai aí pelas galerias internas e arrebenta tudo atrás de água. É invasiva, né? Então, assim, a gente faz esse plantio de forma extremamente ordenada, com muito cuidado, com as espécies que vão ser colocadas, para a gente não ter nenhum problema aí com a situação de estar arrebentando calçadas e tudo mais. Então está dada a dica. Daqui a pouquinho eu passo o contato lá do gabinete da doutora Mara, da vereadora doutora Mara, para que você tome nota, possa tomar nota e, de repente, liga pedindo lá. Ela vai dar um jeito, providenciar e a equipe dela vai entregar para você. Até 5 mudas você tem direito, cada pessoa, né? E, de repente, aí na sua vizinhança tem outras pessoas, aí já vamos ajudar a dar realçar esse tom de verde da nossa capital. Precisa, mais em tempos de calor insuportável, né? É verdade. E a gente precisa do esforço, interesse, né? O interesse de cada um e o esforço para que a gente possa resgatar esse título de cidade verde. Eu posso fazer aqui um adendo para agradecer a Empaer, que é uma grande parceira nossa, que tem aí tido um carinho muito especial e a de Várzea Grande agora, ela fechou, atrapalhou um pouquinho o nosso trabalho, mas ela mesmo assim continua nos ajudando. E eu peço aí ao governo do estado que olhe com carinho para essa instituição tão importante que é a Empaer,
E também os parceiros particulares aí, que eu não vou falar os nomes, que são muitos, mas eu agradeço de coração. Porque uma muda de IP de 1,5 metro, ela está R$50. Imagine a gente que precisa reflorestar Cuiabá, tem um déficit, como o próprio Daniel Monteiro disse, de 1 milhão de árvores. Imagine você, a gente está aí tendo que ter esse custo, né? Então, quando você pede a sua muda, é totalmente de graça, graças a essa instituição que é a Empaer. Muito obrigada, viu, Empaer? Empaer é importantíssima e o governo precisa se atentar à importância. Eu lembro que lá no começo que o Mauro Mendes, assim que ele assumiu, no primeiro mandato ainda, ele mandou fazer uma avaliação sobre a viabilidade da Empaer, do ponto de vista do custo-benefício, né? Felizmente, à época, o levantamento que foi feito, administrativo e financeiro, foi mais pró do que contra, tanto que foi mantida, né? Porque havia o risco de mandar fechar por conta de algum órgão que não se mantinha, que não se sustentava, que não dava aos olhos de quem está administrando, obviamente, né? Mas parece que deu. Agora a gente precisa que ele seja fortalecido, né? Que a Empaer seja fortalecida. Inclusive com seu quadro de servidores que são valorosos. Esses são importantes, porque é gente que entende de botânica, que entende do assunto, que realmente pode oferecer um serviço de qualidade aí à população. Eu vou para o intervalo comercial, só que antes de ir para o intervalo comercial, tem um recado da Prefeitura de Cuiabá, muito, mas muito importante para você, ainda mais nesses tempos que está chovendo muito, olha, água acumulada aqui, acolá, nem pensar. Acompanhe. Pessoal, atenção para esse recado importante. Vocês já devem ter visto por aí, ou até mesmo sentido na pele, o seguinte: a dengue e a chikungunya estão pegando pesado em Cuiabá. Os casos dispararam esse ano e a gente não pode dar mole não. Por isso, todo mundo precisa se unir para combater o mosquito. Vire pneus, garrafas, tampe caixas d'água, limpe o quintal e fique de olho nas calhas. É tolerância zero com os mosquitos e a água parada aí na sua casa. Achou foco na vizinhança? Denuncie ligando ou mandando um WhatsApp no 65-3318-6058. E atenção, sentiu febre alta, dor no corpo ou atrás dos olhos, procure logo uma UBS, porque no combate ao mosquito, Cuiabá é o quintal de todos. Prefeitura de Cuiabá. Pois bem, cá estamos de volta aqui no seu canal 22, não é? Com o programa Opinião, ao vivo aqui com você. Vamos ao Gazeta Digital. Acesse aí, ó, www.gazetadigital.com.br. O deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, disse que os vereadores, aspas, têm mais o que fazer ao ironizar aí a moção de repúdio que a Câmara de Cuiabá aprovou contra o parlamentar após a defesa de mercadinhos nos presídios de Mato Grosso. Em entrevista ao GD, Gazeta Digital, o petista sugeriu que a Câmara concentre seus esforços em problemas da capital, como a fiscalização da Prefeitura de Cuiabá. Aspas, vereador tem mais o que fazer do que propor moção de repúdio contra o parlamento estadual. O que o vereador precisa é fiscalizar os atos do prefeito, cobrar o fim da taxa de lixo em Cuiabá, cobrar o fim da buraqueira, enfrentar aí as filas na saúde pública, colocar a educação para funcionar com a qualidade que as nossas crianças merecem, e esse esforço que a Câmara precisa colocar toda a sua energia. É esse esforço, no caso, né? Fecha aspas. Disparou aí o deputado Lúdio. A moção de repúdio
foi proposta pelo vereador Dilemário Alencar, que é do União Brasil, e também atinge os outros 12 deputados que votaram pela derrubada do veto do governador Mauro Mendes, do União Brasil, ao trecho da lei que autorizava o funcionamento de pequenos comércios nas unidades prisionais. A votação aconteceu de forma secreta, o que gerou críticas por parte do Executivo. GD, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Eu já disse que eu sou plenamente a favor da propositura do governo do Estado. Opinião muito particular minha, e eu não estou, quero só explicar que eu não estou olhando a legislação, porque tem uma legislação federal, tem a estadual. Eu só sou contra que se faça qualquer tipo de comercialização dentro de presídios. Isso é atribuição do Estado, não é? Tem que fornecer todos os mantimentos ao ponto de não ter que haver essa alegação aí de que precisa de pasta de dente, precisa disso, sabonete. Não, tem que ter lá, obrigatoriamente tem que ter, não é? Agora, os caras querem estabelecer mercadinho para ter aquilo, aí eles inventam a moeda deles lá mesmo. Gente, não, né? Mas aí tem uma legislação federal, mas não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. E a Assembleia acabou tendo esse tipo de posicionamento, e aí agora veio a Câmara Municipal também, por meio de uma propositura do Lorenberg. Eu quero te ouvir. Ninguém melhor que o Lorenberg sabe de leis aqui pelo menos nessa bancada aqui, né? Com todo o respeito que eu tenho pela vereadora. O Lorenberg é professor, então. Agora eu gostaria de ouvi-lo, embora você já tenha comentado sobre isso. Eu também já comentei, só que a minha foi opinião empírica, digamos assim, de quem apenas é um cidadão mato-grossense, que não concorda com certos absurdos aí, não é? Está preso, está privado de liberdade, lá não, sabe? Tem que ter dignidade, tem que ter uma alimentação decente, tem que ter os seus direitos humanos respeitados. Agora, esse negócio de ficar comprando coisinha, daqui a pouquinho o quê? Né? Mas isso é opinião desse que vos fala. Mas o rapaz aqui vai falar agora porque ele sabe das coisas, é mais sabido. Vamos lá. Não sou tão sabido assim, não. Mas, meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações. A primeira delas, que veja, é uma prerrogativa tanto do Parlamento Municipal, do Parlamento Estadual e do Parlamento Federal. Entre as suas prerrogativas está lá moção de aplauso e moção de repúdio. É o menos importante de tudo, mas ele pode fazer isso. O que me chama a atenção é que só divulgou o nome do Lúdio Cabral. E os outros 12? São 11, né? São 12. Não, são 13 votos. Foram 13? 13 votos. Tem os outros 12. Ora, se eu sei o nome apenas de um, ou eu estou chutando o nome de um, e os demais? É injusto com os demais. Ok? Ou será porque, é uma pergunta, não é uma afirmação, será porque que o deputado Lúdio Cabral é o que mais bate com a respeito daquele projeto do governo com relação à administração do Hospital Central? Será que é por isso? É uma pergunta, não é uma afirmação. Ok, amigos? Essa é a primeira observação. A segunda observação, é tão desnecessária essa discussão sobre o mercadinho, é tão desnecessária, amigos. Eu não sei por que as pessoas tendem a abrir páginas e mais páginas para falar sobre isso. Porque a lei de execução penal obriga. Ela não sugere não, amigos. Obriga a manter o mercadinho. O mercadinho existe muito antes do governador Mauro Mendes ser governador, muito antes dele ser prefeito da cidade.
o mercadinho já existia. Porque há uma lei de execução penal, no seu artigo 13, que diz claramente, o mercadinho tem que existir. Mas por que o mercadinho tem que existir? A própria lei, o próprio artigo 13 da lei já diz por quê. Sabe por quê? Omissão do Estado, displicência do Estado, ineficiência do Estado para atender às necessidades dos presos, que estão, sabe na onde? No artigo 9º, no artigo 10º, no artigo 11º, no artigo 12º e no artigo 14, que fala sobre a saúde, lá na Lei de Execução Penal. A ineficiência do Estado, a displicência e a omissão do Estado é que obriga ou que mantém o mercadinho. Entendeu, amigos? É tão simples. Por isso que eu acho uma bobagem tamanha ficar batendo sobre a questão da existência do mercadinho ou não. A lei obriga, mesmo que o governador não queira, mesmo que ideologicamente ele não queira, ele é obrigado a aceitar o mercadinho. Agora, para o governador Mauro Mendes, é uma mão na roda. Campanha eleitoral. Campanha eleitoral antecipada, amigos, para 2026. Simples. Ok. Essa questão do... O Lúdio está no papel dele, né? Além do Lúdio, tem outros 12 que votaram também por essa lei aí, por essa derrubada, não é? O Lúcio está no papel dele. Quanto a essa questão dele ter falado sobre o Hospital Central, é também papel dele, não é? Papel dele de oposição, está falando lá, embora eu pense que ele podia ser mais sensato no sentido, fazer seu papel de cobrar sim, mas devia, não só ele, como os outros 23 lá na Assembleia, comemorarem, porque o Estado está inaugurando daqui a pouco, em setembro, um melhor hospital que esse estado já teve e será um dos maiores, será o maior do Centro-Oeste, inclusive. Isso que tem que ser. Ah, mas tem falha aqui. Corrija. Aí o parlamento, sim, serve para isso. Reúna. Agora, ir para a imprensa ou para a tribuna, para tripudiar, chame o secretário, chame todo mundo. Inclusive, eu estive lá no dia que o Mauro Mendes falou, foi o dia que lançou, que informou como que vai ser, o dia que vai inaugurar e tal. Falou lá e colocou à disposição, inclusive com datas de a equipe ir lá para o parlamento, esclarecer tudo e debater, e lá vai se chegar a um denominador, certamente, que ninguém fazer nada ilegal, até porque o parlamento existe para isso, né? Então, dirimiu as dúvidas, se dirimiu, beleza, aprova-se. Bom, esse é o ponto da saúde. Esse ponto que o Lourenberg falou, não tem que falar, porque já é lei federal, então, se está escrito, obedeça-se. Esse é o mais importante, não é? Eu comungo, entretanto, contudo, todavia, da opinião de Mauro Mendes, que está ou não está em campanha, não sei, que é um absurdo. Pode ser legal, mas é imoral ter mercadinho, ainda que esteja escrito lá no raio que o parta. É legal, está escrito lá. Beleza, obedeça-se, é lei, obedeça-se. Mas que é absurdo do ponto de vista da moralidade, onde você já se viu isso? Ah, palmar direitos humanos, ok, beleza, tem que respeitar, tem banho de sol, tem que ser, sabe, bem alimentado, mas, assim, mercado dentro, omissão do Estado, legal, está certíssimo. Se o Estado está omisso, cobra-se do Estado, penaliza-se o Estado, e o governo central tem como penalizar o Estado, no caso da federação. Tem como penalizar, restringindo, fazendo um monte de coisas de repasses, criando lei nesse sentido de restrição de repasses. Se você não fizer isso, se você não obedecer isso, você vai ser penalizado com um repasse. E por aí vai. Eu também não sou o mais perito em legislação nesse sentido. Estou dizendo só que é imoral. Imoral você levar mercadinho para dentro de presídio. Isso já acontece há anos, décadas, nem era nascido quando isso já existia. Mas não é por isso que vou deixar de me posicionar contrário. Eu acho imoral isso, não é? E tem muita politicagem nisso, tem muita gente querendo tirar uma ondazinha e tal. Só que a gente que conhece, felizmente não tem ninguém que passou
de sabor de ser vítima de um desses trogloditas que estão trancafiados numa dessas cadeias aí, não, nesses presídios não. Mas eu conheço gente que tem vítimas, inclusive, desses moços, pobres moços, só que não, estão lá nessas unidades prisionais aí. Ainda querem ter direito. Fora o que corre de informação aí que tem comando vermelho, tem mais não sei o quê, tem facções envolvidas nos interesses da comercialização ali. Bom, isso eu não vou nem aprofundar porque eu não posso provar, mas existem informações nesse sentido. Então, só queria deixar claro isso, que existe a legalidade, Lorenberg está mais do que coberto de razão, porque lei é lei, não é? Agora, estou partindo, minha opinião é muito informal, porque ela parte desse princípio aí da moralidade, que aí está debaixo dos... E aí eu comungo da opinião do governador. Ah, mas está em campanha para o Senado, para onde que... Não sei se está, se vai estar, acho até que esteja, mas o Murilo tem razão nesse ponto da indignação dele, não, na minha opinião. E é minha opinião, só isso, ponto final. Eu vou retomar aqui a nossa entrevista com a gloriosa doutora Mara, vereadora. Coloca aí no ponto, coloca antes de irmos para o intervalo, coloca aí, por favor, que eu te pedi. Ah lá, rapaz, tá bonita. Esse aí é o telefone, tem uma arte, um bannerzinho aí, da gloriosa doutora Mara, vereadora, é o Disque Mudas. Esse telefone que está aí, você inclusive pode ligar, que é o 659-9310-2993. Olha só que bacana, você liga nesse telefone. Se eu fosse a senhora, poderia colocar isso em WhatsApp também, que esse número é WhatsApp, não? Sim. Aí, ó, viu? Estou inventando moda, já existe. Então, WhatsApp, manda um zap para lá ou liga 9310-2993, certo? Peça a sua muda, você pode pedir até 5 mudas, e aí a equipe lá do gabinete, ela mesma leva, o Diego leva, o marido dela leva, a Vanessa que está ali leva, enfim, tem a turma toda para levar lá. Pessoal muito bem pago para levar. Fora o marido, que não é bem pago porque ele é voluntário lá, não pode. Mas, enfim, faz isso. Ajude aí a Rede Verde. A fazer mais verde em Cuiabá, plantar o verde. 659-9310-2993. Eu vou ter que ir, Lorenberg, para o intervalo comercial, aí você abre o próximo bloco com perguntas aqui à nossa entrevistada. A gente volta no instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião hoje com a doutora Mara, não é? Ela está aqui com a gente, nossa vereadora, que vai falar mais sobre as ações, atuações, a atuação propriamente, proposituras. Professor Lorenberg. Vereadora, existe aqui uma indicação que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. A indicação 4263. Que tem a data do dia 20 de março, que a senhora fez a indicação. Um mutirão de limpeza do matagal e resíduos sólidos invadindo a Avenida A do bairro Aroeira. Particularmente, eu não conheço esse bairro. Talvez eu tenha passado, mas não conheço. O bairro Aroeira, tornando o ambiente inabitável para os moradores. E aí vem a minha pergunta, que provavelmente o amigo telespectador desse bairro estaria fazendo agora. A senhora já tem notícia da aceitação dessa indicação por parte do Executivo? Se tem notícia da aceitação, essa indicação foi realizada de fato no bairro ou ainda não? Se não foi, a senhora pretende reforçar a indicação ou reforçar uma cobrança? Parabéns, professor, por o senhor ter tanto cuidado com o vereador que vem aqui
para perguntar uma pergunta que eu nunca imaginei que alguém fosse me perguntar. Doutora Amara tem 323 indicações. Essa em particular, não sei se o senhor sabe, dia 20 de março foi meu aniversário. E os moradores, essa região fica na região leste, perto do Ilse Terezinha, Jardim Aroeira. E eu confesso que eu não sei se esse entulho foi retirado, mas das nossas 320 indicações, 44 já foram devidamente feitas pelo Executivo. E muitas delas, uma delas eu vou até falar para o senhor agora aqui, que foi a barreira de proteção da Ponte Velha, que há mais de 30 anos que ela não tinha uma barreira, a gente fez a indicação e deu certo. E certamente essa do Jardim Aroeira deve ter sido feita também, eu até peço aí aos moradores do Jardim Aroeira que entrem em contato com o nosso gabinete, porque quando nós passamos há 15 dias atrás, ela ainda não havia sido feita. Mas dessas 320 indicações, nós temos já 40 e poucas que já foram executadas. E dentre elas, com certeza, do Jardim Aroeira, se não foi, deve estar sendo feita nesses próximos dias. E eu muito obrigada realmente por você ter tido esse carinho, porque dificilmente uma pessoa vai nas indicações do vereador para ver o que ele indicou e para ver o que está dando certo. Isso é ser cidadão. Meu agradecimento como vereadora, como parlamentar, por essa cobrança e por essa pergunta, professor. Ô, vereadora, você tem... Eu chamei aqui, eu li essa notícia aqui do Lúdio, falando do GD, né, onde o Lúdio, criticando aqui a Câmara e tal. Como é que você se comportou, como você se portou, como votou nessa propositura aí do Dilemário? Eu votei a favor do que ele propôs, que o Dilemário propôs, como eu votei mais pela indignação dos mercadinhos. Mas aqui eu quero abrir um parêntese e fazer aí um elogio público à posição do Lúdio Cabral, que veio a público e se posicionou a respeito do voto dele, né? Dos 13 que foram a favor do mercadinho. Isso aí foi admirável na pessoa do Lúdio Cabral. Eu sou de centro-direita, eu obviamente ia votar, sou contra esse tipo de comércio dentro dos presídios, apesar de uma lei federal. Eu me posicionei a favor do Dilemário nessa moção de repúdio, né, nessa situação de repúdio, embora eu não sou a favor das moções nem de repúdio, nem a favor, eu sempre sou mais da fiscalização, mas nesse particular eu penso que os mercadinhos realmente é um absurdo, porém, né, uma lei federal dá toda essa proteção. E quero aí realmente parabenizar o Lúdio Cabral por ele ter tido esse posicionamento. E lembrar a população que é uma prerrogativa do vereador, do deputado, né, que tem o direito de votar sim ou a favor. Isso é uma prerrogativa que a gente não pode deixar de ter. Mas, enfim, é um assunto delicado e eu, particularmente, sou contra. Voltando aqui na sua atuação parlamentar lá de proposituras, eu gostaria que a senhora dissesse, voltando a falar inclusive das plantas, eu sou fascinado por isso, porque é um assunto que, além de ser pertinente, é vida, né? Nós estamos falando de vida, verde é vida. Exceto o Palmeiras, né, que não tem mundial, que é verde também, mas o Nuremberg não é o caso dele, porque ele é santista, mas tem uns aí que são... Mas o verde... Eu acho que, não sei se você sabe, eu sou palmeirense, né? Então, Mas eu não sei se a senhora sabe, o Palmeiras não tem mundial, não sei se já disseram para a senhora. O Diego, contou para ela já? Conta para ela, explica para ela direitinho. Você também é palmeirense? O dia que vai acontecer isso com o Você Palmeiras... também é palmeirense? Não, ele é gremista. Aí, ó. Mas, enfim, eu queria que a senhora desse uma em termos de quantidade, assim, quantas já foram plantadas aqui? Quantas mudas já foram plantadas nessa e também distribuídas, né? Porque no sinal, daqui a pouquinho a gente vai colocar de novo o delivery ali, que é o Disque Mudas, mas quantas já foram distribuídas? Você falasse um pouco mais sobre isso aí, né? Então, foram distribuídas mais de 1.800 mudas, né? Distribuídas e plantadas. 1.802 agora.
com as de vocês. E a gente está muito feliz, porque na realidade a gente tinha que fazer 2.500 mês. A gente está aí fazendo mais ou menos de 300 a 500 mês. E nesse último agora que foi 700. Então, assim, nós precisamos aumentar. E aí eu conto com vocês, com a participação de todas as pessoas que gostam de verde, que querem ver Cuiabá mais verde, que sabem da importância das matas ciliares aí no Rio Cuiabá, para vir fazer parte da Rede Verde e ligar para a gente, pedir sua muda. Nós vamos dar todas as dicas que vocês precisam. Tem até uma situação do pessoal, você está plantando desordenadamente, você não está respeitando o plano diretor que vai ser reorganizado. Se nós esperarmos um plano diretor, se nós esperarmos sempre para depois, a gente sempre vai estar aí, não está tendo resultados, não vai ter resultados. Então, assim, eu estou tendo muito cuidado, quero que vocês saibam que a Rede Verde, ela tem esse cuidado, é um projeto que foi iniciado há 27 anos atrás, quando eu fiz a minha faculdade de biologia, não é uma coisa de agora. Então, quando você receber sua planta, você vai receber com todas as indicações, como você deve plantar, onde você deve plantar e qual que é a gente tem todo o cuidado com o tipo de espécie que a gente vai mandar para a pessoa. Quando ela pede, a gente pergunta todas as informações para a gente saber qual é o tipo de planta que ela tem que estar levando para ser plantado na casa dela. Isso é muito importante, viu? Eu conversava fora do ar agora há pouco com ela, né, sobre... Foi no ar que eu falei, da farmácia de plantas, assim. Porque eu moro em apartamento, queria muito ter uma farmacinha ali de plantas, né? Medicinais. Medicinais, assim. E isso é importante que ela falou aqui, que então existe uma espécie de orientação da forma ordenada de se plantar. Então já manda, inclusive, não só entrega a planta, não, a gente só não entrega. Por exemplo, às vezes a pessoa está morando debaixo de onde tem fiação, onde ou passa linhões de transmissão de energia, a gente tem todo um cuidado. Ou o solo é muito arenoso, ou o solo tem muita água. A gente manda com todo o cuidado para que ele não tenha problema depois de estar aí explodindo a encanação, essa coisa toda. A gente tem todo um método da planta que vai ser levada para casa, porque, por exemplo, a gente usa muita pata de vaca porque ela não possui a raiz estranguladora, dá uma sombra maravilhosa e as flores da pata de vaca ajudam a afastar os mosquitos. Então, a gente faz isso com o maior carinho, já pensando naquela pessoa que não entende da planta, não quer ter manutenção também de estar cortando depois, né, a copa. Então a gente geralmente manda a pata de vaca para quem não tem essa facilidade em casa. Ok. Então, aliás, uma vez eu lembrei agora, eu estava fazendo cobertura, onde que eu trabalhava mesmo? Acho que era no SBT. Eu estava fazendo uma matéria de um pessoal que estava fazendo uma exposição ali na Praça da República e ganhei do pessoal que estava fazendo a exposição lá uma planta chamada pé de dinheiro. O nome da planta, Lemberg, pé de dinheiro. Não sei se você conhece. Conheço, ela é exótica. É uma planta exótica. Levei para casa até hoje, nada, nenhuma moedinha, nada. Mas está lá, da casa da minha mãe lá, está toda penduradinha lá. Pé de dinheiro. Aí ela falou do pé de vaca não. Pata de vaca. Pata de vaca. E aí tem Comigo Ninguém Pode, tem um monte de Comigo Ninguém Pode, a Pé de Dinheiro, a Espada de São Jorge, elas vieram com o advento dos navios negreiros, né? Elas são originárias da África do Sul, da África, de uma maneira geral. E aí tem toda essa são místicas, né? Plantas místicas. Doutora, por isso que fala Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge. Tem vários nomes. A sua relação com o Abílio, o prefeito Abílio, com o prefeito Abílio, a sua relação parlamentar, obviamente. Como é que está sendo? A senhora está na situação lá? Está sendo, os seus pleitos, por exemplo, de indicação, têm sido absorvidos na gestão? E eu queria que você falasse um pouco também da saúde, não é? Porque ela ainda está capengando por conta de tudo que houve, né? Acabou de assumir, tem 3 meses, quer dizer, não deu para fazer muita coisa ainda, mas o povo cobra e quer um posicionamento, a sua atuação parlamentar em termos de fiscalização para que possamos vencer logo
esse drama aí do caos na saúde? Então, hoje a vereadora Mara faz parte da base do prefeito Abílio Brunini. Se eu estivesse na oposição, eu estaria exatamente como eu estou, com a minha forma de atuação, porque eu sou muito da fiscalização. Eu ainda acho que eu não estou pronta para falar em críticas ao prefeito, porque a gente está aí, não tem nem 4 meses de atuação. E até agora, como eu disse, se eu estivesse na oposição, ele teria que estar me atendendo da mesma forma, porque eu nunca vou levar uma situação que não seja bem para a população, que não seja para o bem comum. Então, eu acho que um vereador ele tem que ter essa atitude de pensar no bem comum. E quando ele pensa no bem comum, o prefeito ele não tem para onde correr, não o prefeito, o poder executivo. Ele tem que servir o vereador, prestar atenção no que o vereador está precisando, porque o vereador é o principal elo do prefeito com o povo, né, do executivo com o povo. E em relação à saúde, eu já tenho críticas construídas em relação à saúde. Pois não. Eu acho que está faltando muito. Já poderia estar melhor as policlínicas, apesar de ter 100 dias, tudo bem, mas já poderia ter uma atenção maior em relação às macas no HMC. Eu tenho reclamado constantemente disso. A gente chega, o SAMU chega com as macas, tem que estar esperando 2, já chegou depoimentos até mim de 3 horas esperando, porque o HMC não tem maca para trocar o paciente. E isso foi uma coisa que eu falei lá atrás. E eu venho falando constantemente sobre isso. Então, assim, o vereador não tem que ter base, não tem que ter oposição, tem que ter o povo. Então, nesse particular, a gente tem que estar engatinhando. Sim. E vai dar jeito, se Deus quiser. Papel, fiscalizar é papel, sim, né? Sim. E tem que ser franco, como inclusive. Também tem que fazer elogios. A pasta de obras, agora a Limpurb, 100%, porque o quê? Está andando, está caminhando, não está tudo organizado, não tem maquinário suficiente, mas você vê a boa vontade de estar ali, estar explicando, estar junto da população. Boa vontade a Lucilena também está tendo na questão da saúde, só que ali é mais complexo, né? Agora que o papel do vereador é realmente fiscalizar. E quando tiver críticas tem que fazer e cobrar, né? Não só em público, tem que ir lá, chama a Lucilena, chama o prefeito, tem que resolver isso aqui. Sim, mas eles sabem desse meu posicionamento. Não, eu não estou dizendo que não saibam, estou dizendo assim, que está isso certo tem que ser dito no papel de fazer essa cobrança. Exatamente, isso tem que ser dito até mesmo para que eles vejam que eu estou andando nas policlínicas, a gente vê nas UPAs, sim, principalmente. A propósito, volto a frisar que o prefeito vai estar conosco aqui dia 27, o Abílio, conversei com ele, conversei com a comunicação também lá, tudo certinho, aniversário do programa Opinião, 5 anos, dia 27 de abril agora. A gente vai estar batendo um papo aqui de 1 hora com o prefeito Abílio Brunini, inclusive trazendo tudo, que não tem, nós fica passando mão na cabeça, não. E uma coisa tem que se falar também, né? Cobrando, a boa vontade dele não é inegável. E ele não deixa de muito falar. Trabalhador. Isso é importante, isso é importante. A última pergunta tem que ser curtinha sua, Lorenberg. Vereadora, eu vou aproveitar exatamente a deixa da penúltima resposta que a senhora acabou de nos dar. A senhora falou da sua atuação. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o papel e o desempenho da Câmara Municipal de Cuiabá durante esses quase 4 meses da atual legislatura. 1 minuto e meio, no máximo, para a senhora responder, que é o tempo que eu tenho aqui. É histórica em relação às indicações. Isso que o senhor fez para mim, perguntando sobre uma indicação minha, que as minhas indicações são 300 e poucas, o senhor imagine, só da base feminina na Câmara Municipal de Cuiabá, foram mais de 800 indicações. Isso é um fato histórico. Hoje, oposição e base briga para saber quem vai fazer mais. Existem brigas internas dentro dos bairros, os vereadores querendo mostrar a cada um mais o serviço. E isso é muito bom para Cuiabá. Quem ganha com isso é a população cuiabana. Essa situação de Casa dos Horrores, ela vai ficar no passado, porque os vereadores que estão lá, todos eles, como eu disse, base e oposição, estão comprometidos em querer mostrar trabalho. Como eu falei um dia aqui, não vai ter mais espaço para vereador oba-oba, que faz de conta,
porque a população está de olho. Isso é bom, isso é bom. Resta agora saber se o prefeito vai continuar absorvendo as indicações, porque isso é importante, dando vez e voz aí aos parlamentares que precisam que essas indicações sejam respeitadas, obedecidas e colocadas em prática. Não temos mais tempo para mais nada, senão para agradecer a nossa caríssima vereadora. Vou encerra põe aí, antes de encerrarmos aí o banner de novo, por favor. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço. A nossa Mara está aí, portanto, esse é o Delivery, Disque Delivery, 659-9310-2993, liga lá, ó, e peça as suas mudas, são 5, cada um tem direito a 5. Ela vai mandar lá, ela vai propriamente, ela manda o Diego, que ela que manda no Diego, manda a Vanessa que está aqui conosco. Obrigado, viu, ao Diego que está ali, a Vanessa também da assessoria, obrigado a vocês todos da assessoria de imprensa e também da gloriosa, é a Marcele que está lá, né? Sim. Obrigado a Marcele também. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui também um vereador, só que lá do outro lado da ponte, o Samir Japonês, vereador de Várzea Grande, vai estar conosco aqui também falando de sua atuação parlamentar e das coisas de Várzea Grande. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.